Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos assuntos relacionados ao mundo do direito. Hoje nós vamos falar sobre o tema 1230 do STJ, relacionado à penhora de salário. Antes, porém, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também, deixe seu like, comentários e se inscreva em nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como a gente já antecipou na abertura, nós vamos falar hoje sobre um tema que ainda está em debate no STJ, que está em julgamento, que é o tema 1230, que está lá aguardando uma análise perante os ministros. Esse tema é bastante importante porque ele tem um aspecto prático bastante relevante e que pode impactar consideravelmente aí o resultado de eventuais processos de execução, cumprimento de sentença. Haja visto que nós estamos falando aqui sobre a possibilidade de penhora de verbas salariais que não sejam decorrentes de verbas alimentares. Então, só para você poder entender o que eu estou dizendo. Nós temos a previsão no Código de Processo Civil com algumas ressalvas em relação à questão da possibilidade de penhora de alguns bens, de alguns créditos, inclusive, dentre eles, a questão das verbas salariais. Só que o próprio artigo que relaciona isso, a gente vai ler daqui a pouco para todos poderem se conectar com a gente, existe uma ressalva lá de que há um limite em que esses valores podem ser penhorados. Se for abaixo desse limite, ele se torna impenhorável. Exatamente é isso que o STJ está analisando agora. Se realmente o artigo que nós vamos mencionar aqui deve realmente manter esse limite de 50 salários mínimos com relação a verbas que não sejam alimentares. Então, vou fazer um exemplo aqui para todos poderem entender. Imagina que nós temos lá uma dívida, que seja lá 20 mil reais, por exemplo, e o devedor não tem como pagar essa dívida. Ele não tem bens, ele não tem nada, só que ele trabalha, ele tem um salário, ele ganha, por exemplo, 5 mil reais por mês. A dúvida é, eu posso penhorar esse valor ou não? Lembrando que essa dívida que nós colocamos aqui no exemplo não é alimentar. Então, é uma dívida qualquer. Imagina lá que é uma dívida, um acidente automobilístico, que houve um dano material no veículo e deu um crédito de 20 mil reais. A questão é, o credor, ele vai poder ou não penhorar esse valor aí de 5 mil reais desse devedor? Então, essa é a grande dúvida que nós temos aí a ser analisado nesse tema 1230. Então, eu vou ler aqui para vocês rapidinho o artigo que está sendo relacionado com essa discussão e depois nós vamos comentar um pouco mais sobre o tema 1230 do STJ. O caput do artigo 833 diz: são impenhoráveis. E nessa situação elenca-se um rol de 12 incisos falando sobre os créditos que não podem ser penhorados. Está aí para vocês poderem ler. O que nos interessa aqui é falar do parágrafo 2º desse artigo. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º e no artigo 529, parágrafo 3º. Bom, então pessoal, como a gente mencionou aqui na leitura dos artigos que nós acabamos de ler, nós temos uma questão muito interessante, que é a possibilidade ou não de penhora desses valores, que pode representar um impacto muito considerável na questão aí prática do dia a dia, nas execuções e nos cumprimentos de sentença. Então agora eu vou pedir vênia para vocês, para a gente ler aqui um pedaço do voto do relator, para vocês poderem entender um pouco mais a dinâmica desse julgamento que é tão importante perante o STJ. Em voto, o relator ministro Raul Araújo destacou a fixação do limite de 50 salários mínimos para a exceção à impenhorabilidade salarial. De acordo com o ministro, esse patamar não representa a realidade brasileira por se tratar de valor que, segundo ele, dificilmente alguém no país ofere. Nesse sentido, o relator propôs critérios objetivos para a relativização da regra da impenhorabilidade. Segundo ele, o mínimo existencial digno fixado em seu entendimento entre 1 e 2 salários mínimos deve ser sempre protegido. Já a parcela do salário que ultrapassar os 50 salários mínimos pode ser penhorada integralmente, conforme prevê a própria legislação.
No entanto, destacou que a maior controvérsia se concentra na faixa intermediária, valores entre o mínimo existencial e o limite legal de 50 salários. Para essa faixa, o relator propõe que a penhora seja possível, mas limitada a um percentual máximo entre 35% e 45% da remuneração a ser graduado conforme a essencialidade da dívida executada. Quanto mais essencial o objeto do crédito do credor, maior poderá ser o percentual penhorável, sempre respeitado esse teto. Com base nessa lógica, o ministro apresentou duas propostas de tese a serem fixadas no julgamento repetitivo. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade de verbas de caráter remuneratório para pagamento de dívida de natureza não alimentar, independentemente do valor percebido do devedor, é medida excepcional a ser adotada quando 1. Inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e 2. Desde que avaliado concretamente o impacto na constrição, na subsistência digna do devedor e seus familiares. Proposta 2. A regra geral da impenhorabilidade de verbas de caráter remuneratório, CPC, artigo 833, inciso 4, pode ser mitigada para pagamento de dívida de natureza não alimentar quando frustradas outras tentativas ou meio executórios, for preservado o percentual de tais verbas capazes de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. Em ambas as versões, o relator destacou a importância de observar os critérios objetivos que apresentou: a proteção do mínimo existencial, a penhorabilidade total de valores que excedam 50 salários mínimos e a penhorabilidade parcial com percentuais máximos da faixa intermediária. Portanto, pessoal, o que está em jogo nessa situação apontada? Exatamente a questão da satisfação do crédito versus a preservação do salário. Isso sempre foi uma discussão interessante e agora o STJ está para entender qual vai ser realmente a interpretação a ser dada nessa questão. O fato é que o relator ele deixou claro que quem ganha até 2 salários mínimos realmente é impenhorável. Quem tem um salário maior que 50 salários mínimos por mês, obviamente que se pode penhorar tudo, mas a gente sabe que não é a realidade brasileira, como o próprio relator mencionou. A questão agora ficou nesse meio, entre 2 salários mínimos e 49 salários mínimos por mês. Como fazer, então, ou não fazer a penhora desses créditos, desse salário? A questão é que realmente nós temos que discutir isso, porque nós temos que sim salvaguardar o interesse do devedor que tem o seu salário tem que sim ser preservado, mas também não pode ser uma carta branca para ele não pagar ninguém, para ele dar, entre aspas, o calote. Então o STJ está definindo isso, vamos aguardar para ver o que vai ficar definido, quais critérios o STJ vai dar, mas o fato é que esse assunto é muito importante e vai impactar diretamente na sua vida, porque você que atua na área jurídica ou não, tem com certeza aí um impacto nesse julgamento importante. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, a gente volta aqui para falar sobre o resultado final do julgamento. A gente se vê no próximo.